tarde, amigos, amigas. Com esta gravação, com esta transmissão, nós damos início a uma série de reflexões dominicais que os jovens pediram na reunião do sábado passado, que nós fôssemos refletindo, sobretudo, o Evangelho de cada domingo. Então, hoje nós damos início a essa programação e é com muita alegria que aqui partilho convosco a minha reflexão pessoal para este domingo, o dia da Ascensão, a festa da Ascensão do Senhor. Vocês sabem, a Páscoa é celebrada em 3 momentos importantes. O primeiro momento é a festa da Ressurreição, que celebramos há 40 dias atrás. O segundo momento é a Ascensão, quer dizer, Jesus ressuscitou dos mortos, mas ele agora reassume a sua natureza divina, se encontra com o Pai. E depois do terceiro momento, nós vamos celebrá-lo na festa de Pentecostes, no próximo domingo. Hoje eu queria refletir com vocês a festa da Ascensão e não me vou ater tanto ao Evangelho, como vou olhar a leitura de Atos dos Apóstolos. Deixem eu dar-vos um ar de curiosidade também. Quando no ano 2000, fui à Terra Santa, eu pude visitar, lá no alto do Monte das Oliveiras, um pequeno santuário de forma octogonal, construído pelos cruzados. E esse santuário, que é muito pequeno de facto, ele foi erigido em memória da Ascensão do Senhor. Depois, mais tarde, ele foi convertido em mesquita, mas tem a forma octogonal exatamente para significar que, para os cruzados, para os cristãos, aquele lugar é um lugar de muita importância, de muita veneração. Tem 2 particularidades esse pequeno templo. A primeira é que, originalmente, ele foi construído sem cúpula, nem qualquer espécie de telhado. E com isso os cruzados quiseram significar que o Senhor se elevou naquele local até ao céu. A segunda particularidade é uma rocha preservada religiosamente pelas gerações e que tem marcada uma pegada humana. Recordo-me de ter manifestado o meu ceticismo sobre a autenticidade da pegada e 2 médicos, ambos professores de uma faculdade de medicina em Portugal, fizeram-me tatear a pretensa pegada, demonstrando que anatomicamente ela era perfeita. Claro, não estou preocupado se trata ou não de uma lenda ou se aquela pegada é a pegada que Jesus deixou, como a tradição naquele lugar nos diz. Como não me preocupam as incoerências cronológicas e até do local que as diferentes narrativas da Ascensão nos apresentam. Enquanto, por exemplo, o evangelista Mateus, que é o evangelho deste domingo, localiza o acontecimento na Galileia, Lucas apresenta diferenças substanciais entre a narração do seu evangelho. A Ascensão, no evangelho de Lucas, teria acontecido em Betânia, no próprio dia da ressurreição. Vejam isso em Lucas 24, 50, 53. É curioso nós olharmos isso. E o texto dos Atos dos Apóstolos, que nos é proposto para a liturgia deste domingo. É sobre este texto que eu quero fazer a minha reflexão partilhada. E queria começar por dizer que não me parece ser uma simples narrativa histórica, nem uma reportagem jornalística. O simbolismo com que Lucas descreve o acontecimento é tão forte, que o texto mais parece uma catequese ou até, se vocês quiserem,
uma profissão de fé. Sigamos o texto tentando captar o sentir de Lucas. Começa por dirigir-se a um tal Teófilo. A palavra grega Teófilo significa amigo de Deus. Talvez Lucas não destine o seu livro a uma pessoa concreta, mas a todos os Teófilos. Quer dizer, a todos quantos queiram abrir o seu coração à verdade de Deus manifestada em Jesus Cristo, aderindo à sua pessoa e ao seu projeto. Atenção! Adesão à pessoa de Jesus, adesão ao seu projeto, é exatamente o que expressa a fé. A fé é isso. Segundo aspecto, Lucas refere-se depois aos 40 dias que Jesus passou depois da sua paixão com aqueles que havia escolhido, falando-lhes do reino de Deus. 40. Olha, 40 foram os dias da quaresma, não é verdade? De facto, o 40 é um número muito simbólico que expressa preparação. O povo hebreu passou 40 anos no deserto preparando-se para a entrada na terra prometida. 40 dias passou Elias no deserto para se encontrar com Deus no Horebe. 40 foram os dias de Jesus no deserto, em oração e jejum, preparando-se para anunciar o reino. Agora, passa 40 dias com os discípulos para que eles possam dar continuidade à sua missão. Os discípulos estão preparados. É isso que Lucas nos quer dizer. Quer dizer, terminou o tempo da preparação. A missão de Jesus na terra terminou. Começa o tempo do Espírito, que será a força, que será o dinamismo da missão. É interessante a pergunta dos discípulos. É agora que vais restaurar o reino de Israel? Como não é menos interessante a resposta de Jesus. Não compete a vocês saber os tempos. Vós sereis minhas testemunhas, até aos confins da terra. É mudança de mentalidade. A comunidade primitiva ainda estava presa aos velhos conceitos messiânicos. O Messias vinha para libertar Israel e fazer dele um povo dominador sobre todos os outros povos. Jesus vira tudo ao contrário. A libertação não constitui uma prerrogativa de Israel, mas de todos os povos, porque a todos deve chegar a salvação, a todos deve chegar o Evangelho, boa notícia. Aos discípulos compete testemunhar e levar a todos os homens e mulheres a boa notícia de que Deus está com eles. E depois, diz-nos Lucas, e levou-se à vista deles e uma nuvem escondeu a seus olhos. Lucas vai buscar estes dois elementos, o elevar-se e a nuvem, ao Antigo Testamento. No segundo livro do Reis, é narrado o arrebatamento de Elias num carro de fogo presenciado por Eliseu. Eliseu era o discípulo de Elias. E Eliseu, porque viu o seu mestre ser elevado, ficou com o seu espírito, quer dizer, ficou com a sua missão. O fato de os discípulos verem o Senhor elevar-se para o céu tem exatamente o mesmo sentido. A eles que o viram partir, compete dar continuidade à sua obra, à missão de Jesus. Começa então o tempo da Igreja, o tempo dos discípulos, dos seguidores de Jesus, assumirem a missão como sua. É o tempo de voltarem ao mundo para aí serem fermento de mudança. Depois, uma nuvem escondeu a seus olhos.
A nuvem é o símbolo da divindade. Quando Deus se encontrava com Moisés, descia na forma de uma nuvem à tenda da reunião. Ao envolver Jesus numa nuvem, Lucas faz uma profissão de fé na divindade de Jesus. É o certificado de garantia por parte de Deus. O injustiçado da cruz, aquele sobre cujo sepulcro haviam rolado uma pedra para selar o seu fim, torna-se agora Senhor, envolto na própria glória de Deus. E estando de olhar fito no céu, apresentaram-se 2 homens vestidos de branco que disseram: por que estáis olhando para o céu? Muitos eram os que nas primeiras comunidades acreditavam ter chegado o fim dos tempos e estar próximo o fim do mundo. E isso possivelmente os levava a esquecerem que o mundo é o lugar da realização do reino. E o reino não se constrói com devoções e com rezas, mas com atitudes de vida. A oração é importante na medida em que nos faz comprometer mais, em que nos faz perceber e assumir a vontade, o projeto de Deus. Mas a fé não pode aliar-nos dos problemas do mundo. Pelo contrário, em consequência da fé, precisamos empenhar-nos mais e mais na transformação das estruturas. E há tanta coisa para transformar, sobretudo agora. Em meio a esta pandemia que parece não ter fim, vale a pena saborearmos este texto de Atos dos Apóstolos. Talvez nos sintamos retratados em tantas das nossas atitudes. Quantas vezes ficamos sem entender, sobretudo neste tempo de pandemia, com os olhos vidrados no céu, esperando ver Deus agir para resolver a situação. Quantas vezes nos sentimos sozinhos, abandonados, desamparados, porque o Senhor está acima das nuvens, talvez entre as nuvens, sem se dar conta da agonia da nossa impotência. Quantas vezes nos interrogamos sobre o porquê de tudo isto? Quantas vezes nos perguntamos por que Deus não age? Por que se mantém tão distante? Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que vistes partir continua presente e atuante no meio do mundo. Olhai para o mundo para perceberdes a sua presença. E deixando-vos tocar por essa presença, tornai-vos sinais dele, do seu amor, na vida uns dos outros. Talvez faça sentido a pegada na rocha do Monte das Oliveiras. Ele deixou a sua pegada no mundo, não numa rocha, mas no coração de quantos sentem a esperança voltar, a dignidade restituída, o sentido de vida readquirido. Talvez precisemos trilhar o mesmo caminho, realizando as mesmas obras, sendo nós, com nossas atitudes, manifestações da sua presença. O que vamos fazer com a nossa vida quando esta pandemia passar? Como queremos viver? Um grande abraço a cada um de vocês. Shalom. Vozes de paz estão se ouvindo. Vai pela estrada o peregrino. Rios de amor estão fluindo.